sou Jorge Moraes, professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade do NUPEM, mas tenho uma trajetória de envolvimento com a bioquímica, né, que nasce ainda na iniciação científica. Quando eu, estudante da UF, né, levado pelo professor Carlos Loguro, comecei a frequentar o Instituto de Bioquímica Médica, quando naquela situação conheci o Marcos Sorgini. O Marcos Sorgini é um cara da minha idade, né, mas que quando eu estava na graduação, o Sorgini já estava no doutorado, e o Sorgini fazia, né, a tese de doutorado com o Carlos Logulo, né, e desde aquele, né, primeiro contato sempre identifiquei o Marcos como uma pessoa, além de um grande pesquisador, algo que parece notório, um camarada de um coração imenso, de uma visão ampla sobre sociedade, sobre direitos humanos, sobre o que você conversar com o Marcos, você conversa com um cara que demonstra inteligência, não só sobre academia, mas coisas fora da academia também. Então, né, para quem não conhece o Marcos Sorgini, uma das principais características do Marcos é essa, né, humildade sensata, né, de conseguir enxergar os vários ângulos das questões. Acho que essa apresentação não poderia deixar de falar isso, que é como muito eu enxergo o Marcos, né, um cara de um coração super, super bom, né, uma pessoa boa na essência, né, da coisa que parece que falta, né, coisa da empatia, né, para muitos, mas academicamente, né, cara, o Marcos, ele é um jovem, né, pesquisador, ele é do Instituto de Bioquímica Médica, né, a trajetória do Marcos também muito parecida com muitos que vieram apresentar aqui. Aí a gente fala, né, da importância da educação como projeto de Estado. O Marcos também participou desse projeto que eu chamo de projeto de Estado, que foi a Escola Técnica Federal de Química, que nos consolidou, né, fundamentos importantes. E isso faz toda a diferença quando a gente vê, né, uma deteriorização da educação como um todo. Saindo da escola técnica, o Marcos foi para a biologia. Marcos Sorgini é biólogo, né, formado pela UFRJ, fez o mestrado também, o doutorado na UFRJ, ambos com o professor Pedro, né, Marcos? Isso. Ambos com o professor Pedro, e assim que ele terminou o doutorado, ele passou para professor, né, do Instituto de Bioquímica Médica. Marcos, né, ele começou trabalhando com carrapato, né, o carrapato bófilos micrópodos, mas depois migrou para, se não me engano, mosquito principalmente, mas sempre trabalhando dentro da imunidade, né, sempre não, né, mas migrou para essa área de imunidade de insetos, dando vias de sinalização, né, entre outros fatores, né? Então, e aí hoje, né, dentro desse ciclo de amigos, né, que a gente conversou aqui, da importância da gente tocar, né, sobre o tema, né, da SARS-CoV-2, né, da Covid, um tema muito sério, mas dentro de uma leveza, né, respeitosa. A gente conseguia aqui manter um diálogo entre amigos, uma coisa um pouco mais descontraída do que nos outros fóruns, né? O que descontraída, não que a gente não deixe a seriedade também de lado. Então, dentro desse contexto todo, eu apresento esse grande amigo, que é o Marcos Sorgini, né, um pesquisador já, apesar de jovem, já reconhecido amplamente pela comunidade científica nacional, né, e internacional. O Marcos tem colaboradores fora do Brasil, principalmente nessa área da imunidade em insetos. E hoje o Marcos vai falar um pouco sobre esse trabalho que ele trouxe para a gente, caracterização aí das glicoproteínas que estão envolvidas com a entrada do vírus na célula, né, hospedeira e tal. Então, Marcos, se eu tivesse que falar sobre você, eu falaria durante horas, entendeu? Mas se tivesse uma cervejinha para a gente poder molhar as palavras. É verdade, né? É verdade. Mas como a gente tem um tempo para essa apresentação, eu te passo, né, a palavra e assim, as tuas qualidades, né, os adjetivos positivos, né, para você, eles são inúmeros, né? Tenho muito carinho e muito prazer em recebê-lo aqui nesse seminário que eu estou organizando. Então, galera, com vocês, professor Marcos Henrique Sorgini. Marcos, por favor, tenha a palavra. Bom, eu agradeço ao Jorge por ter me convidado a apresentar esse seminário. Como o próprio Jorge já falou, essa não é a minha área, né? Eu sou imunologista de inseto,
mas nesse período de pandemia, o que eu tenho feito é basicamente tentar orientar meus alunos fazendo journals. A gente tenta fazer pelo menos uma vez por semana, e como 2 deles, né, quando eu voltei há relativamente pouco tempo de um tempo fora do Brasil, eu recomecei o meu grupo, então hoje basicamente eu tenho 4 alunos de iniciação científica, 2 deles estão agora no mês que vem fazendo prova para o mestrado. Então, até para prepará-los mesmo para a prova do mestrado, a gente decidiu no início dessa rodada de seminários da época de pandemia, fazer seminários sobre temas que não fossem necessariamente ligados ao nosso trabalho, para que eles ganhassem um pouco mais de vivência em outras áreas da bioquímica que eventualmente vão aparecer durante o processo seletivo para eles. E aí, um dos temas que a gente falou foi a questão da Covid, e eu apresentei, então, no seminário do laboratório, esse artigo que a gente vai discutir hoje, né, que é um artigo de um grupo grande, são todos chineses, né, e ele fala exatamente sobre a questão da entrada do SARS-CoV-2 na célula e a questão da neutralização ou não, ou da proteção ou não, na verdade, que um indivíduo que já tivesse tido SARS-CoV, né, quando teve a primeira epidemia do SARS-CoV, né, a proteção que ele poderia ou não eventualmente ter adquirido por já ter tido aquela primeira infecção. Então, o título do trabalho é Characterization of Spike Glycoprotein of SARS-CoV-2 on Virus Entry and its Immune Cross-Reactivity with SARS-CoV. Esse trabalho foi publicado na Nature Communications agora em março desse ano, de 2020, né? Então, eu vou ler rapidinho o abstract para vocês. Since 2002, beta coronaviruses have caused 3 zoonotic outbreaks: SARS-CoV in 2002 and 2003, MERS-CoV in 2012, and the newly merged SARS-CoV-2 in late 2019. However, little is currently known about the biology of SARS-CoV-2. Here, using SARS-CoV-2 S protein pseudovirus system, we confirm that human angiotensin-converting enzyme, ACE2, is the receptor for SARS-CoV-2. Find that SARS-CoV-2 enters 293 ACE2 cells mainly through endocytosis, that PIC5, TCP2, and cathepsin L are critical for entry, and that SARS-CoV-2 S protein is less stable than SARS-CoV-S. Polyclonal anti-SARS-S1 antibody T62 inhibit entry of SARS-CoV, but not SARS-CoV-2 pseudovariants. Further studies recovered SARS and COVID-19 patients' sera show limited cross-neutralization, suggesting that recovery from one infection might not protect against the other. Our results present potential targets for development of drugs and vaccines for SARS-CoV-2. Então, na verdade, vocês conseguem ver a figura 1 na tela agora, né? Uhum. Tá. Então, na verdade, a primeira coisa que esses caras vão fazer é o que está aqui em A. Eles vão pegar a proteína de superfície, né, que eles chamam de spike, do SARS-CoV-2 e vão expressar em uma célula de mamífero, com uma única diferença, que nessa parte aqui, C-terminal da proteína, eles colocam o que eles chamam de um flag, que a tradução literal seria uma bandeira, que na verdade é só uma sequência de aminoácidos que não pertencia originalmente à proteína, mas contra a qual ele tem um bom anticorpo. Então, que ele vai poder usar para identificar a expressão daquela proteína na célula. Ele faz isso também com a proteína de superfície, né, spike, do SARS-CoV, do original, do vírus, que é um outro coronavírus, né, que causou a MERS em 2013, e de um outro coronavírus que causa uma doença que é esse MHV, que chama doença que é uma hepatite de camundongo, MHV, Murine Hepatitis Virus, que é também um coronavírus, tá? Só para comparar os diferentes coronavírus. E aí ele vê que quando ele usa o anticorpo, aqui em B,
contra aquele peptídeo que não existia na spike do SARS-CoV-2 e ele colocou, ele reconhece a proteína em duas bandas principais, uma de 180, que é o peso dela mesmo, e uma de mais ou menos 90, porque ela tem um sítio onde ela é clivada. Né? E isso tem que acontecer para que o vírus consiga entrar na célula. E aí gera uma banda de 90, então a gente vê essas duas bandas. Quando ele agora usa um anticorpo não contra esse flag, mas sim contra o MHV, né, que é o outro coronavírus que causa hepatite em camundongo, ele vê que esse anticorpo contra o MHV reconhece todo mundo. Reconhece a proteína S do SARS-CoV-2, do SARS-CoV, do MERS e, obviamente, do próprio MHV. Quando ele agora usa um anticorpo ainda policlonal contra o SARS-CoV, tá? Contra a proteína spike do SARS-CoV, ele começa a ver que os vírus eles são bem parecidos. Na verdade, esses dois vírus, o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, eles têm tipo 76% de identidade. Tá? Apesar disso, o anticorpo anti-SARS, ele reconhece muito bem SARS, mas ele quase não reconhece de uma banda muito fraquinha aqui no SARS-CoV-2, mostrando que eles, pelo menos antigenicamente, não são tão parecidos assim. Agora ele faz o mesmo experimento em E, só que ao invés de usar um policlonal, ele usa um monoclonal. E aí agora com o monoclonal ele só vê contra o SARS-CoV, né? Ele só vê o SARS-CoV e mesmo aquela bandinha que existia no SARS-CoV-2 agora sumiu. Tá? E ele usa também um anticorpo contra o outro coronavírus que causou a epidemia em 2013, que é o MERS. E aí o anticorpo anti-MERS reconhece o MERS, mas não reconhece mais ninguém. Não reconhece o MHV, não reconhece o SARS-CoV, nem o SARS-CoV-2. Tá? A partir do G, o que ele vai fazer, na verdade, ele vai usar um sistema que ele chama de pseudovírus, tá? No GHI. Tá? O que é o pseudovírus? Na verdade, uma espécie de um vírus onde ele tira, né, a parte do genoma do vírus, que seria responsável pela replicação. Então, ele deixa ali só as proteínas estruturais do vírus, tá? E coloca também no pedaço de RNA que é empacotado dentro do capsídeo, ele coloca um gene para luciferase, para ele poder medir a infecção das células pela reação de luciferina e só quantificar a luz, que é muito mais fácil. Né? Então, ele faz isso e aí ele vai basicamente mostrar que funciona igual em cima. Então, ele infecta as células em G com o pseudovírus expressando a construção dele de SARS-CoV-2 e a SARS-CoV. E aí, se ele vai com um anticorpo contra o marcador dele, ele só reconhece o SARS-CoV-2. Se ele vai com anticorpo anti-MHV, que aqui em cima reconhecia todo mundo, também continua reconhecendo todo mundo, mas se vai com anticorpo anti-SARS, ele só reconhece o anti-SARS-CoV, ele só reconhece SARS-CoV, não reconhece SARS-CoV-2. E aqui em J é só um controle de loading, ele só está ensaiando uma proteína da célula para mostrar que o experimento funcionou, que tem a mesma quantidade de proteína em todos os poços e tal. No 2, ele vai começar a tentar identificar quem é a proteína que é usada como receptor pelo SARS-CoV-2. Tá? Então, aqui em A, ele pega um monte de células e desafia com um pseudovírus, que ele chama de MOC, que não tem nenhuma proteína de superfície. Tá? O pseudovírus que tem na superfície a proteína do SARS-CoV-2, o pseudovírus que tem na superfície a proteína do SARS-CoV, e um outro vírus, que na verdade aqui é um vírus de verdade mesmo, que é o VSV, que é o vírus da estomatite vesicular, tá? Que não é um coronavírus, e ele está usando só porque ele tem essa construção, com luciferase também, então é uma espécie de um controle, o MOC é o controle negativo, o VSV é o controle positivo. É um vírus que é super promíscuo, ele infecta muitas células. E aí o que ele vê, de fato, é que o VSV, que é o cinza aqui, ele infecta todo mundo bastante bem. Na maior parte dos casos, SARS-CoV e SARS-CoV-2 não infectam. Então, se a gente olhar aqui essa célula MRC5,
a gente vê que o SARS-CoV e o SARS-CoV-2 estão no mesmo nível do controle negativo, do MOC, então não infectou. Aí tem essa Vero aqui, que o SARS-CoV-2 infecta um pouquinho, e nessa CALU3, que é uma célula, se eu não me engano, de morcego, que é da onde vieram esses, se imagina, né, que vieram esses vírus, aí a gente vê que o MOC não infecta, mas o SARS-CoV, o SARS-CoV-2 infecta muito bem. Marcos, Oi. cara, me desculpa, assim, é porque eu acho que eu me perdi na primeira figura, eu não consegui entender qual foi a conclusão dele, né, daqueles Tá. westerns lá. Não, basicamente o que ele quer dizer é duas coisas nessa primeira figura. Que o sistema de pseudovírus funciona, tá? Que eles infectam a célula e ele consegue ver na célula que foi infectada a proteína spike, seja do SARS-CoV, seja do SARS-CoV-2. E a segunda coisa é que os diferentes anticorpos têm especificidades diferentes. O anticorpo anti-MHV reconhece todo mundo, o anticorpo anti-SARS só reconhece SARS, não reconhece SARS-CoV, só reconhece SARS-CoV, não reconhece SARS-CoV-2, tá? E o anticorpo contra o marcador dele só vai reconhecer o marcador dele mesmo. Tá? Ele está só estabelecendo as ferramentas aqui. Entendi, Marcos. E uma dos nossos cursos aqui, um dos nossos amigos, perguntou se você podia, né, ampliar o tamanho da tela para ela ver melhor, porque alguns que vêm no celular, aí às vezes isso fica realmente diminuído. Aí com a tela maior, aumenta a visibilidade de quem está no iPhone, no celular. Parece beleza aí, tá bom. Tá, eu não consigo passar disso, senão eu é que não enxergo tudo. Então, beleza. Aí aqui no B, o que eles fizeram? Eles pegaram células que antes não eram infectadas, por exemplo, a gente vê aqui 293. Aqui a gente vê que SARS-CoV e SARS-CoV-2 não infectam 293, o mesmo para HeLa, tá? E aí pegaram essas células e eles começaram a expressar nessas células proteínas que elas não expressavam, mas que eles sabiam que já tinham sido caracterizados como receptores de outros coronavírus, ou do MERS, ou do SARS-CoV, ou do MHV. E aí, a primeira dessas proteínas que eles expressam não faz a menor diferença, o VSV continua infectando, mas o SARS-CoV-2 também não. Quando eles infectam esse DPP4 também não faz a menor diferença, mas quando eles expressam a proteína conversora de angiotensina, aí SARS-CoV e SARS-CoV-2 passam a infectar. Omar, então, essa célula 293, isso é câncer, não é? É uma célula de epitelial de rim. REC 293 é REC. É Human Epithelial Cancer Kidney, Human Epithelial Kidney 293. BHK também é rim também. Essas duas aqui são de rim. A HeLa eu acho que é um fibroblasto. Mas são todas células tumorais. Tudo, tá bom. Obrigado. Tá? Aí aqui, o que ele vai fazer, na verdade, é uma outra forma de mostrar essa mesma coisa, só que ele agora está mostrando por citometria de fluxo. Tá? Então, ele tem a célula. Aqui, ele joga uma proteína não relacionada marcada com fluorescência, e aí ele vê que quase não aparece sinal de fluorescência. Aqui, ele joga para o pseudovírus, que está expressando SARS-CoV, ele joga a ACE2, né, a enzima conversora de angiotensina, marcada com fluoresceína, e aí ele vê que a célula liga na proteína, e com isso a fluorescência aumenta, e aqui ele faz o mesmo experimento com SARS-CoV-2 ao invés de fazer com SARS-CoV. Tá? Só para mostrar de uma forma diferente que liga. Aqui, no D, é a mesma coisa, quer dizer, ele está querendo mostrar de novo que liga, só que ele está fazendo um experimento que é o oposto, que é o seguinte. Ele pega o pseudovírus, tá? Aí incuba com a enzima conversora de angiotensina solúvel, em duas concentrações, 10 ou 50 microgramas por ml, e depois ele joga isso para infectar a célula. Aquela HeLa expressando, a BHK expressando esses dois. Tá? E aí qual é a lógica? É que o pseudovírus vai ligar a esse 2 solúvel, isso vai ocupar o sítio e ele não vai conseguir se ligar na célula e invadir a célula. E, de fato, é o que a gente vê. Né? Tanto para o SARS-CoV quanto para o SARS-CoV-2, quando você dá enzima conversora de angiotensina livre, você bloqueia o receptor e, com isso, ele não invade. Para o VSV não faz a menor diferença. Tudo bem? Então, beleza. Vamos em frente.
Na maior parte dos coronavírus, inclusive, se sabe isso já para o SARS-CoV, esses vírus, eles não entram, eles reconhecem um receptor na membrana, o SARS-CoV, né? Mas ele não entra direto fundindo o envelope viral com a membrana plasmática. Na verdade, esse contato da proteína spike com o receptor dispara um processo de endocitose, tá? E aí você tem a formação de um endossoma primário, depois de um endossoma tardio, e aí, quando chega no endossoma tardio, você tem a exposição do peptídeo de fusão, que é associada à clivagem da proteína S por uma protease lisossomal, que expõe o peptídeo de fusão, e aí, então, a fusão acontece e o capsídeo é jogado para o citoplasma. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, nessa figura agora no A aqui, é o seguinte: ele vai usar 2 inibidores de certa forma, de endocitose, né? O cloreto de amônio, que é simplesmente por ele funcionar como uma base, ele não deixa o endossomo acidificar, tá? E a baflomicina, que impede o processo de endocitose mesmo. E aí a gente vê que sempre que você coloca, seja o cloreto de amônio, seja a baflomicina, você não infecta com SARS-CoV, não infecta com SARS-CoV-2 e não infecta também com VSV, que é um vírus que também precisa de endocitose para poder invadir. Tá? Depois que você, como eu falei para vocês, né, acontece a endocitose, aí você tem a formação do endossoma primário, que depois, à medida que avança por dentro do citoplasma, vai virar um endossoma tardio. E aí, no caso do SARS-CoV, nesse endossoma tardio, ocorre a fusão. Então, o que ele vai usar aqui, agora, no resto dessa figura, no resto dessa figura toda, são diferentes drogas, tá? Então, a primeira é essa que chama Plimod, que são inibidores da conversão de endossoma primário em endossoma tardio, porque eles inibem uma enzima que forma um composto que chama PIC5, né, que é uma enzima que fosforila, o fosfatidilinositol 2-fosfato na posição 5, e a formação de fosfatidilinositol 2,5-bisfosfato é importante para a conversão do endossoma primário no endossoma tardio. Tá? Então, o que eles veem é que se eles usam diferentes doses dessa droga, para o VSV, que é um vírus que invade no endossoma primário mesmo, não tem nenhum problema a droga, porque o endossoma primário se forma, só o endossoma tardio que não. Mas os 3 coronavírus, MERS, SARS e o da hepatite murina, não conseguem entrar, porque eles precisam da formação do endossoma tardio. Tá? Aqui no C, ele está só repetindo esse experimento, mas em azul ele está medindo a viabilidade celular para mostrar que o vírus não está deixando de entrar porque a célula está morrendo, porque a viabilidade da célula está boa. Tá? Aí aqui ele continua usando esse Aplimod contra o SARS-CoV-2, e aí a gente vê que o SARS-CoV-2 tem infecção bastante diminuída, de 10/7 para 10/5, quer dizer, quase 100 vezes menos, mas o VSV não acontece nada. Aqui, ele vai, nas 2 outras figuras, na E e na F, o que ele vai fazer é só usar outros 2 inibidores que fazem basicamente a mesma coisa, não deixam o endossoma primário virar endossoma tardio. Basicamente para dizer que não é um efeito inespecífico do inibidor, mas que qualquer coisa que inibe a formação do endossoma tardio vai inibir a entrada do SARS-CoV-2. Ok? Então, vamos em frente. Aqui, ele vai trabalhar com a questão do processamento da proteína spike. Né? Então, como eu falei para vocês, o que acontece é que, na verdade, ele se liga, você começa o processo de endocitose, você tem a formação do endossoma primário, você tem a formação do endossoma tardio, que já é mais acidificado. Nesse endossoma, você já tem a ativação das proteases lisossomais, que eventualmente vão clivar essa proteína spike do SARS-CoV, do SARS-CoV-2 ou do MHV, enfim, qualquer um dos coronavírus, deixando livre o peptídeo de fusão, permitindo que a fusão entre a célula e entre o envelope e a membrana celular aconteça e o capsídeo ganhe o citoplasma. Então, o que ele está trabalhando aqui é só
com inibidores de protease lisossomais. Então, você tem aqui o controle. Quando ele usa E64, que é um inibidor geral de cisteínoproteases, é bem inibido. Quando ele usa aqui esse composto aqui, que é um inibidor de catepsina H, não faz praticamente nada. Quando ele usa esse outro aqui, esse CID qualquer coisa, que é um inibidor de catepsina L, ele vê que ele inibe quase tão bem quanto com E64. Tá? Para o VSV, que não precisa, que entra como endossoma primário, nenhum dos inibidores faz diferença. Tá? Ele vai fazer aqui, na verdade, vai mostrar em B e C. B e C são a mesma coisa, C é só a codificação do que está na imagem em B. Tá? Ele vai pegar e vai jogar, vai pegar as células que estão expressando a proteína spike do SARS-CoV ou do SARS-CoV-2 e vai ou não jogar tripsina. Tá? E a ideia é que a tripsina vai fazer o papel que fariam as proteases lisossomais. Quer dizer, ela vai processar a proteína a proteína spike e, com isso, ela vai ativar o peptídeo de fusão e você vai começar a ter a fusão de células e a formação dessas células grandes, que são, na verdade, sincícios. Células que se fundiram, portanto, tem vários núcleos. Tá? Então, quando a gente faz isso com SARS-CoV, a gente vê que se tem tripsina, a gente vê a formação das células grandes. Se não tem tripsina, a gente não vê a formação das células grandes. Com SARS-CoV-2, por outro lado, se tem tripsina, a gente vê a formação de muitas células grandes. Se não tem tripsina, a gente ainda assim vê a formação de algumas células grandes, menos do que com tripsina, mas vê, isso está quantificado aqui em C. Tá? Então, SARS-CoV-2 com tripsina e sem tripsina, SARS-CoV com tripsina e sem tripsina, SARS-COV-2 com tripsina e sem tripsina. E aí, essa é uma coisa interessante que ele percebe aqui, que é que no caso do SARS-CoV-2, mesmo sem o processamento, você continua tendo alguma quantidade de ativação da fusão. Tá? E aí ele vai tentar entender um pouco por que isso acontece, mas de cara ele já especula que isso significa que a proteína S do SARS-CoV-2 ela tem um potencial de fundir, independente de processamento, maior do que do SARS-CoV, que já justifica um pouco esse vírus ser bem mais agressivo do que o outro, embora eles sejam tão parecidos. Justamente, Marcos. Acho que esse era o comentário que eu ia fazer. Exatamente. E aí ele vai tentar ver a questão da estabilidade dessas proteínas. Então, ele vai fazer 2 experimentos que são muito parecidos. Aqui no de cima, o que ele vai fazer, ele pegou as proteínas, né, os pseudovírus, na verdade, incubou a 37 graus por 1, 2, 3, 4 ou 5 horas. Depois disso, jogou o vírus na célula, esperou a infecção e depois mediu a atividade de luciferase. E aí ele vê que o SARS-CoV-2 ele desnatura bem mais rápido do que o SARS-CoV. Aqui ele faz um experimento parecido, mas ao invés de incubar 2 horas a essas temperaturas, ele incuba tipo meia hora a diferentes temperaturas, 38, 40, 42, 44, até 52. E basicamente o que ele vê é a mesma coisa, que a proteína do SARS-CoV-2 ela é bem mais instável do que a do SARS-CoV. E aí a justificativa que ele dá para esse troço é que essa proteína ela é uma proteína que tem que oscila ela é muito menos rígida, ela oscila entre conformações muito mais, e por isso, eventualmente, mesmo na ausência da clivagem, ela consegue achar uma conformação que expõe um pouco o peptídeo de fusão, e a fusão acontece mesmo sem esse processamento, o que justifica o SARS-CoV-2 ser mais agressivo e ele ser menos seletivo para que células ele vai invadir do que o SARS-CoV. Marcos, você tem ideia do percentual, concentração de cisteína dessas proteínas, né? Se essa rigidez está relacionada à formação de pontes de sulfeto? Não. Ele não faz nada. Eu achava que ele podia fazer, sei lá, um dicroísmo, uma coisa desse tipo, mas ele não faz nada disso. Ele só faz esses ensaios de resistência. Eu não olhei realmente a composição da proteína. Tá. Aí aqui no 5, ele vai começar, na figura 5 e na 6, né, que são as últimas, ele vai começar a brincar um pouco com a reatividade cruzada entre SARS-CoV e SARS-CoV-2. Tá?
Então, o que ele tem aqui? Ele tem o pseudovírus que não expressa proteína nenhuma, e aí ele está jogando o anticorpo anti-SARS-CoV, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, é SARS-CoV, sim. É, SARS-CoV. Isso. Então, ele joga aqui no pseudovírus MOC e não tem fluorescência nenhuma. Ele joga no SARS-CoV e tem um monte de fluorescência porque o pseudovírus liga o anticorpo contra o SARS-CoV. Ele joga no SARS-CoV-2, como a gente tinha visto lá na figura 1, o anticorpo anti-SARS-CoV reconhece muito mal, né, o SARS-CoV-2, e a gente quase não vê fluorescência. Aí aqui, nesses dois últimos, o que ele faz? Ele começa a fazer umas quimeras, onde ele pega a estrutura do SARS-CoV, tá? E troca só a região que eles acreditam, que essa que está mostrada aqui em C, que eles acreditam que seja o domínio de ligação ao receptor, né? A região que vai reconhecer a enzima conversora de angiotensina. E aí, de fato, quando ele pega o SARS-CoV aqui e coloca o RBD, né, que é o Receptor Binding Domain, do SARS-CoV-2, o anticorpo que reconhecia muito bem passa a reconhecer mal. E o SARS-CoV-2, que antes reconhecia muito mal, quando ele ganha o RBD do SARS-CoV, o anticorpo passa a reconhecer bem melhor. Então, ele já começa a especular que existe uma diferença. Embora as proteínas sejam muito parecidas, em C, a gente vê que mesmo no domínio de ligação ao receptor, elas são muito parecidas, né? Existe uma diferença antigênica importante. Tá? Aí, aqui em B, ele vai fazer só um western para mostrar que, em todos os casos, o nível de expressão da proteína é parecido. Não é o que está acontecendo aqui, não é porque quando você troca o RBD de uma por outra, ela não expressa bem. Não, todo mundo está expressando bem. Tá? E aí, aqui, ele vai fazer já uma sofisticação maior em D, que ao invés dele trocar todo esse domínio que está aqui em C, ele vai trocando um a um esses aminoácidos que estão marcados em vermelho. Tá? Então, ele, ao invés de trocar o domínio todo, ele troca um aminoácido só. Tá? E o que ele vê, basicamente, é que você tem um dos aminoácidos que ele troca aqui, que faz muita diferença, mas a maior parte dos aminoácidos, individualmente, não afeta muito a interação com o receptor. Né? Então, o domínio como um todo, embora ele seja muito parecido, provavelmente, e é engraçado, uma coisa interessante que ele chama a atenção aqui, é que quando você olha o reconhecimento disso aqui e disso aqui, o que é isso aqui? É o SARS-CoV com o domínio de ligação do SARS-CoV-2. E aqui é o SARS-CoV-2 com o domínio de ligação do SARS-CoV. Está muito diferente. Mas quando você olha no Western, não é tão diferente assim. Então, o que ele diz é que, assim, provavelmente você tem uma questão tridimensional, que é muito diferente, mas quando você vai no GEL, desnatura todo mundo, a coisa deixa de ser tão diferente assim. Justamente, Marcos, só um comentário aqui, eu estava pensando justamente nisso, cara. Quando você falou, eu falei, cara, quando a gente coloca um pouco o pezinho na biologia estrutural, que é um pouco da minha formação, né, e começa ali no Logula, ali no doutorado, e depois eu embrenhei um pouco mais por isso, fica claro, né, de que essa análise da estrutura primária, ela é bacana, interessante para dar um pontapé inicial, né? Mas, cara, mas a exposição dos resíduos, elas podem... É completamente diferente, né? É diferente, e aí mesmo que ele mute lá um aminoácido, né, não exposto, talvez não, né, acho que a gente vê que essa coisa de carga, né, superfície, troca um hidrofílico por um hidrofóbico, isso vai mudar toda a organização. Claro. Fundamental, parece conceitos básicos da química, como a hidrofobicidade. Parece simples, né, cara? Mas a hidrofobicidade, por exemplo, no sistema polar, que é a água, que é onde está o sangue, o plasma, onde os fluidos biológicos ali, ou seja, 2 pontinhos hidrofóbicos, né, no meio de um oceano hidrofílico, eles tendem a se juntar, uma questão química mesmo, né? Claro, interação hidrofóbica, sim. Só para dar uma contextualizada ao povo aí assistindo também. Legal, Marcos. Aí aqui no o que ele vai fazer, na verdade? Ele vai fazer um ensaio de neutralização. Tá? Então, ele vai pegar o pseudovírus que expressa SARS-CoV, ou o pseudovírus que expressa SARS-CoV-2, ou o VSV, vai jogar diferentes quantidades de anticorpo anti-SARS-CoV
E aí ele vê que, à medida que ele aumenta a quantidade de anticorpo anti-SARS-CoV, o anticorpo liga no pseudovírus que está em SARS-CoV, e aí, com isso, evita que esse pseudovírus reconheça o receptor na célula, se ligue na célula e infecte a célula. Mas, não importa o quanto, até 50 microgramas por ml de anticorpo anti-SARS-CoV, para o SARS-CoV-2 não faz muita diferença, porque o anticorpo anti-SARS-CoV reconhece muito mal o SARS-CoV-2, né? Então, ele já começa a ver que, embora eles sejam bem parecidos, inclusive no domínio de ligação ao receptor, né, existem diferenças, provavelmente diferenças tridimensionais, como a gente falou, que fazem com que apareçam ou desapareçam epítopos que são importantes para o reconhecimento do anticorpo, que é bem importante no momento que você está procurando uma vacina, né? E aí, finalmente, nessa última figura aqui, ela é bem interessante. O que ele faz é o seguinte: ele vai pegar aqui o soro, de um paciente que teve SARS, tá? Que na época lá da epidemia de SARS foi coletado, e aí ele vai repetir aquele ensaio. A única diferença é que, ao invés dele agora estar trabalhando com anticorpo monoclonal, como ele estava trabalhando aqui, agora ele aqui está trabalhando com soro de paciente que foi infectado, tá? Então, ele vai colocando diferentes quantidades do soro, diluído, um para 80, um para 40, um para 20, e fazendo de novo o mesmo ensaio. Ele joga o anticorpo no pseudovírus, incuba, depois joga o pseudovírus na célula e vê se infecta ou não infecta. E aí a gente vê que, no caso do paciente com SARS, que é SARS-CoV, né, o soro do paciente infectado rapidamente neutraliza totalmente a infecção. Mas o soro do paciente que teve SARS não neutraliza, ou neutraliza no máximo 50% a infecção pelo pseudovírus que tem SARS-CoV-2 e não neutraliza e até, na verdade, potencializa, por uma razão que ele discute, a infecção pelo VSV. Nesses últimos 3 aqui, o que ele está fazendo é o oposto. Agora ele está pegando soro de pacientes que se recuperaram de Covid, tá? Então, que tiveram SARS-CoV-2, se recuperaram, aí ele pega o soro desses caras e vai fazer o mesmo ensaio. E ele vê basicamente a mesma coisa. Quer dizer, aqui, o que ele via era que, quando você tinha o anticorpo contra SARS, ele não era eficiente contra SARS-CoV-2, ele era eficiente contra SARS, e aqui, nesses 3 casos diferentes, com soros de pacientes diferentes, ele vê que o soro é muito eficiente para neutralizar o SARS-CoV-2, tá? Mas é muito ruim para neutralizar o SARS-CoV. Tá? Então, embora esses vírus sejam muito parecidos, tipo isso, 70 e tantos por cento, quase 80% de identidade, eles, antigenicamente, no que fica exposto para solvente, que é basicamente a proteína S, né, a spike, eles são significativamente diferentes. O que foi uma coisa importante, eu acho, tem 2 coisas importantes aí, que ele discute. Uma é que algumas pessoas começaram há alguns meses, acho que isso tem pouco tempo, sei lá, uns 4 meses talvez, lá para janeiro, fevereiro, a discutir a possibilidade de, nos lugares, você tem lugares onde o SARS ainda circula, e o MERS também, né? Na Ásia, eu acho que o MERS ainda circula, o SARS, não sei se é na Europa, mas enfim, eles ainda circulam em alguns lugares, embora não sejam pandêmicos. Então, as pessoas começaram a ter medo de que pudesse acontecer uma coisa que chama ADE. Tá? ADE é uma sigla para, em inglês, Antigen Dependent Enhancement, que em português, assim, uma tradução tosca, seria aumento dependente de antígeno. Que é o que acontece, por exemplo, em dengue. Né? É aquela história, por que o sujeito que teve dengue 2 e depois tem dengue 3, ele tem uma chance maior de fazer dengue hemorrágica? Porque ele tem anticorpos que reconhecem, mas não neutralizam o vírus. Tá? E aí esses anticorpos permitem que esse vírus comece a invadir células que ele não invadia antes, porque as células do sistema imune vão ver ali o vírus com o anticorpo ligado, vão endocitar pela FC do anticorpo e vão aumentar a infecção. E aí, com isso, o vírus tem potencial para fazer uma viremia maior e, eventualmente, levar a um quadro mais grave. Existia o medo de que os coronavírus pudessem fazer a mesma coisa. Ou os coronavírus bobões, né? A gente tem um monte de coronavírus que nos infectam o tempo todo, mas
pelo que esse resultado mostra, a chance de acontecer é pequena, porque o anticorpo nem reconhece, né? Então, não é uma questão de neutralizar ou não neutralizar. Uma outra coisa que eu acho interessante é que o soro dos pacientes com SARS-CoV-2, de fato, são capazes de neutralizar o SARS-CoV-2. Então, isso é uma coisa interessante, tanto para o desenho de vacina, né? As pessoas estão tentando isolar os monoclonais que fazem isso, para eventualmente produzir esse monoclonal em grande quantidade como uma forma de tratamento, como pela ideia que alguns estão tentando usar agora, de usar soro de pacientes que se recuperaram para tratar pacientes que estejam em fase inicial para média, ainda não tenham chegado na fase gravíssima, que é onde a tempestade de citocina é que ferra tudo mesmo. E uma última coisa que eu acho que é interessante é que, então, beleza, quando o cara tem a doença, ele produz anticorpos, esses anticorpos são neutralizantes contra o vírus, mas uma coisa que é interessante é que na verdade, eu ouvi hoje isso, que, a exemplo do que acontece para o SARS e para o MERS, e isso é um grande problema para uma vacina, aparentemente o cara fica com título de anticorpo alto por muito pouco tempo, tipo 3, 4 meses. Depois disso, o título de anticorpo cai, e se você for, assim, se você for pensar nisso como uma infecção natural, proteger o sujeito, né, que é o que todo mundo fala, coisa da imunidade de rebanho e tal, isso aparentemente não vai funcionar bem para esse vírus, como não funciona bem de modo geral para coronavírus, porque eles são pouco antigênicos e eles vão fazer, vão manter um título de anticorpo com potencial para ser protetor por muito pouco tempo, e depois o sujeito vai ficar de novo suscetível a uma nova infecção. Bom, é isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Marcos, Fala. essa viremia cruzada aí, não sei se posso chamar assim, desculpa a ignorância na área, né? Reatividade cruzada, sim. Eu chamei de viremia, né? Não poderia, porque a gente sempre fica imaginando, tentando trazer para as nossas coisas. Foi a minha primeira reação, né? Uhum. Então, cruzar com coisas de vírus que infectam insetos e tudo mais, como é que isso se cruza, né? Então, seria possível, né, diante do que você está falando, um cruzamento entre os nossos vírus e insetos com o coronavírus, né? O vetor transportando o coronavírus e não, né, sofrendo, né, com o coronavírus, né? E seria assim, olhando vírus, né? Uhum. E aí você está olhando coronavírus, né? Entendeu? Assim, teoricamente, sim. Quer dizer, qual é o problema disso? É que o SARS-CoV-2 menos, mas o SARS-CoV, ele é um vírus muito específico, no sentido de que ele precisa de uma protease muito particular para fazer a clivagem para ele conseguir invadir. Então, eu não sei se isso seria... E fora a questão do receptor, né? Que enzima conversora de angiotensina, inseto não tem. Que inseto não tem angiotensina. Então, é mais difícil. Isso é outra coisa que eu queria te perguntar, né? Está todo mundo atrás dessa proteína, né? Coisa de louco, né? Virou um filão, né? Está todo mundo em cima disso, né? E ela está naquela espícula do vírus, né? Sim. Não é isso? Então, mas nessa espícula não tem outras coisas, quer dizer, para esse bind acontecer, não deveria, não seria razoável imaginar, ainda mais sendo um sistema envolvendo ativação por protease, né? Que depende de vários fatores, você sabe muito bem disso, né? Clivagem, ativação, né? Já não tem outras coisas ali que auxiliem nessa conexão, nessa ancoragem. Cara, né? Até onde eu sei, tanto o pessoal que está trabalhando
com vacina que eles chamam de segunda geração, né? Primeira geração é vírus atenuado. Segunda geração já é você expressando proteínas do vírus num outro vírus. Né? Então, o que o pessoal está tentando fazer é, inclusive trabalhando com o 17D, que é a vacina é o vírus vacinal de febre amarela, né? Que é um vírus atenuado, eles estão tentando trocar a proteína de envelope da proteína E do febre amarela por um pedaço da proteína S do coronavírus. Mas sempre trabalhando com esse domínio, focando nesse domínio, nesse RBD, nesse domínio de ligação ao receptor. A mesma coisa nas vacinas de terceira geração, que são as vacinas de DNA ou RNA. Eles estão também fazendo vacinas que codificam fragmentos da proteína spike. Agora, em princípio, você tem razão no seguinte, quer dizer, as pessoas estão focando muito no RBD, mas é uma proteína enorme, de 180 kilodaltons. Né? E é possível que se você for numa outra parte mais, na verdade, muitos coronavírus, não é o caso do SARS e do SARS-CoV-2, mas muitos coronavírus, o RBD ele fica no amino terminal, não no carboxo terminal. Né? Então, é totalmente possível que se você tiver um anticorpo que vá para o amino terminal, ele já comprometa, por exemplo, uma mudança de conformação que exponha a região que tem que ser clivada. Isso é totalmente factível. Mas eu nunca vi ninguém olhando para isso. Assim, é sempre o RBD, o RBD, o RBD. Todas as vacinas, até onde eu sei, vendo lá os seminários da genética sobre isso e tal, é sempre em cima de RBD. Sim. Era a minha sensação também. Legal. Acho que sim. Sorgini, eu tenho duas perguntas. Uma é na questão da construção do anticorpo que ele fez, sobre aquele ponto, a região onde ele fez. A região C-terminal, se não me engano. Se isso teria influência sobre a capacidade imunogênica do vírus. Na verdade, em princípio, quer dizer, para o que ele está querendo, assim, no vírus é difícil saber, porque não existe essa proteína mutada no vírus, né? Mas, para o que ele está querendo, que é só ver o efeito de fusão do pseudovírus com a célula, em princípio, o que vai importar é a parte extracelular do receptor. Tá? E a parte extracelular do receptor, ele não mudou nada nela. Ele só mudou, você vê que você tem aqui toda a proteína S, aí você tem aqui esse TM, que é a região transmembrana, e essa parte aqui, onde ele pendurou esse marcador dele, já está no lado citoplasmático da proteína. Então, não vai participar do evento de fusão. Tá? Então, não deveria atrapalhar. Certo. Esse artigo ele vai contra um artigo que saiu na Cell no início desse ano, que mostra a atividade cruzada de pacientes que tinham se infectado com coronavírus. Depois eu posso passar esse artigo aí para você, de repente, dar uma olhada, para fazer um contraponto sobre isso. Sim. Mas a minha segunda pergunta é sobre o tipo de célula que eles fizeram. Quanto que essas células expressam angiotensina, inibidor, o AC2? Porque não vi células de classe endotelial. Você mostrou. Não, na verdade, as células que eles usaram, você tem algumas aqui que são endoteliais, sim. Eu acho que é a 549, eu acho que é endotélio de pulmão, se eu não me engano. LLMCK2 eu também acho que é endotélio, não tenho certeza. E essa calo3 com certeza é endotélio de morcego, mas é de origem de morcego. Tá? Agora, a A293, por exemplo, que foi que eles passaram a usar daqui para frente, em todos os experimentos, ela não expressa enzima conversora de angiotensina. É isso que ele está mostrando aqui. Ele pega a célula e artificialmente ele transfecta com plasmídio para ela passar a expressar enzima conversora de angiotensina. Tá? Ela normalmente não expressa. Entendi. Essa era a minha dúvida. Eu boiei nesse momento aí. E como ele precisa de 3
três enzimas dessa para um vírus encaixar? E essa foi a dúvida que eu tive. Mas obrigado, Sargento. Beleza, gente. Então, Boca, eu estou aí disponível. Qualquer coisa que você precisar, você me dá um toque. Valeu? Marcos, a gente tem uma pergunta aqui do pessoal do curso. Já falei. Da Natália. Eu até incentivei ela a perguntar, mas ela pediu para que eu perguntasse aqui, aí eu vou perguntar. Beleza. Depois tu tem acesso ao chat aí também, Marcos? Cara, eu não sei, deixa eu ver aqui. Símbolozinho do chat. Depois tu olha. Eu vou perguntar agora, então, só para a gente agilizar. Eu vou ler tudo, então, tá? Boa tarde, professor. Fala um pouco dos trabalhos que demonstram reação cruzada. Demonstrando... Só um segundinho, Boca. É só para quem... Tá bom, tá, já entendi. Pronto, pode falar de novo. Então tá. Boa tarde, professor. Fala um pouco dos trabalhos que demonstram reação cruzada, né, demonstrada através dos linfócitos T. Se o coronavírus não são tão imunogênicos, quais seriam as melhores alternativas para o design de vacinas com maior durabilidade de proteção? Né? Pois isso é um grande problema. Na verdade, quer dizer, eu não sou um cara especialista em vacina, quer dizer, toda a minha base de imunologia é de vertebrado, que não faz anticorpo, né? Mas eu acho que o que você tem que fazer, na verdade, é tentar mapear dentro da estrutura da proteína S do coronavírus regiões que sejam mais imunogênicas, e aí, eventualmente, por exemplo, para inseto, eu sei que o pessoal faz isso, aquele trabalho lá do Marcelo Lorena, que ele acha um receptor para o plasmódio no intestino do mosquito, o que ele faz é ele acha um pedacinho que ele por face display, né? Ele acha um pedacinho que parece que liga bem o plasmódio, e aí o que ele faz uma construção que ele coloca esse pedacinho repetido tipo 10 vezes, e é isso que ele usa, entendeu? Então ele tenta amplificar esse sinal. Isso é uma coisa. A outra coisa é você combinar essas regiões mais reativas que porventura você consiga identificar com adjuvantes, com outras coisas na própria vacina para aumentar a resposta imune dessa vacina. Eventualmente, se essa resposta imune for uma resposta imune fundamentalmente humoral, você tentar transformar essa resposta imune numa resposta imune celular também. Tudo isso são coisas que você pode fazer, os imunologistas fazem no sentido de tentar melhorar a eficiência de uma vacina. Marcos, desculpa, eu estava com o meu áudio fechado aqui para evitar ruído, mas a gente tem mais uma pergunta aqui que vem da Marcele, né? Que é também do nosso curso aqui. Né? A Marcele ela pergunta: tendo baixos títulos de anticorpos após um tempo curto, significa que, numa reinfecção, a resposta imunológica pode ser semelhante à resposta de uma infecção primária? Ou seja, ficaríamos sem memória imunológica? Sim, em princípio, sim. É isso que significa. Significa que você... Mas, na verdade, Milane está me chamando a atenção aqui que esse trabalho que a gente viu hoje, ele foi falando sobre pacientes que tiveram uma infecção assintomática, se recuperaram, e depois de 3 meses eles estavam suscetíveis. Tudo isso é na China, né? Que é o único lugar que já tem tempo suficiente para fazer esse tipo de ensaio. Mas esses caras tiveram uma infecção assintomática que você conseguia detectar anticorpo usando o teste rápido, e 3 meses depois você já não conseguia mais detectar anticorpo, o que significa, em princípio, sim, eles estavam novamente suscetíveis a uma infecção. O que saiu agora dia 17 de junho mostrando que o grupo A de sangue realmente é muito mais suscetível. Marcos, a gente tem algumas felicitações aqui. O Marcelo
Alves, né, lá da Fiocruz, Sim, sim. Marcelo, né? Meu camarada, sim. Nosso amigo, né? Para quem estudou com o Marcelo ali, os amigos dele chamam ele de vovô, por ele ser um cara Ele teve aqui da em nossa casa idade, mas há que pouco botou o tempo. cabelo branco cedo. Ele parabeniza pelo seminário, né? O Nepomuceno também parabeniza pelo Legal, Zé. seminário. Eu queria saber se mais alguém tem dúvidas para a gente passar aqui para o Marcos. Eu mandei aí no chat aí, Sorginho, a referência que eu falei do artigo que faz um contraponto Beleza, a esse que vou você pegar, Josias. Já falou, mandei tá? para você os dois. Valeu. Ok. Já mandei os dois para você. Entendi.